Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vulo tenho dito e não credes. Mas as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vulo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai o santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito Deus, nós mais uma vez agradecemos a Ti pela leitura da Sua Santa Palavra e rogamos ao Senhor, dá-nos o privilégio, Senhor, de termos a nossa mente cativa à Tua Santa Escritura, nosso espírito, Senhor Deus, submisso à Tua lei, nosso coração tomado, Senhor Deus, pelo desejo de Te ouvir, e o ministro da Tua Palavra, Senhor Deus, guiado pelo Teu Espírito, cheio de poder, falando ao nosso coração. Ó Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, para que nós possamos sair daqui, mais uma vez, enriquecidos pelo Teu Santo Evangelho. E se no nosso meio alguém não Te conhece, que passe a Te conhecer, Tu, Senhor, o bom pastor. É assim que nós Te pedimos. Amém. As reações ao Evangelho, irmãos, elas geralmente são muito diversas. Quando você prega a palavra de Deus, quando você expõe a verdade, você sempre deve esperar uma reação. E se engana quem pensa que a reação geralmente vai ser positiva. Nem sempre é. Quase nunca é. Isso porque o Evangelho, ele aponta o nosso erro, ele machuca o nosso erro, ele confronta a nossa carne. E nós não gostamos dessas coisas. Todas as vezes que um pecado nos é apontado, nós reagimos. E ainda que você não fale, a primeira reação, a reação mais natural do homem, é ficar com raiva mesmo. Um dos maiores sinais que nós podemos ter numa hora de uma conversa, de uma visita, de um aconselhamento, seja lá o que for, às vezes é o semblante, quando a pessoa é muito controlada, às vezes são as palavras mesmo. Quando você aponta o erro e diz, olha, o seu problema é. Então pode esperar a reação. Geralmente ela é a reação de defesa ou de raiva. Isso porque nós estamos na defensiva, nós somos pecadores, nós não queremos ter o nosso pecado revelado. Todos nós somos assim, em maior ou menor grau,
Não há esse que possa dizer, não, eu sou muito humilde e quando meu pecado é apontado, eu fico tranquilo, eu agradeço a Deus. Isso pode existir depois, você vai tratar o seu coração, você vai se submeter à lei. Mas quando nós somos apontados, a nossa reação geralmente é de ter raiva. Mas o que vem depois é o que vai revelar se nos submetemos ou não à lei de Deus. Passado esse ímpeto inicial, os filhos de Deus, eles têm uma capacidade de rapidamente retomar a consciência e dizer, peraí, eu fiquei com raiva porque ele tocou na ferida. E quando toca na nossa ferida, dói. A nossa reação geralmente é de puxar, se defender. Mas aí depois eu venho e sei que não se trata ferida se não fizer o curativo correto, a limpeza correta. E a limpeza do pecado, ela é drástica, mas ela é dolorosa, ela é sofrida. Mas se você se esquiva, então não vai ficar bom. Essa é a cena exata que está acontecendo aqui. O Senhor está tratando o pecado dos fariseus. Ele olhou para os fariseus nos versos anteriores, observe para a sua Bíblia, e disse no verso 1 do capítulo 10, ladrão e salteador. Verso 8 do capítulo 10, ladrão e salteador. Verso 10 do capítulo 10, ladrão. Verso 12 do capítulo 10, mercenário. Verso 13 do capítulo 10, mercenário. E isso foi repetido muitas vezes, mercenário, ladrão, salteador. E a reação dos fariseus foi ficar irado. Eles ficaram irados com Cristo. Só que a ira não foi generalizada. Isso aqui é impressionante. Alguns se iraram e outros não. Alguns dos judeus, veja, o texto diz, no verso 19, tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Que palavras? As palavras que Cristo é o bom pastor e que os fariseus eram salteadores, ladrões e mercenários. Aí houve uma divisão. Verso 20, e muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, porque ouvis. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Essa é uma capacidade que a nossa religião tem, irmãos, que é impressionante. A falsa religião, ela se vende como a palavra que une e que sempre une. Você tinha ali na consciência, na nova consciência, né? Há alguns anos atrás, no Teatro Municipal, eles tinham lá um evento ecumênico e havia, eu me lembro disso, já faz um tempo isso aí, mas eu me lembro, eles tinham uma espécie de passeata pela cidade, eles iam caminhando, aí uma hora tocava um hino, aí depois tocava uma batida lá do candomblé, aí depois vinha o outro Hare Krishna. E aí todo mundo ali, nós somos todos unidos, nós amamos a Deus, não sei o quê. Tudo aqui é em busca da verdadeira religião, a religião da unidade. Mas só tem uma coisa que os unia, o engano. E o tempo mostrou isso. Deus é tão bondoso com a nossa cidade que aquele evento praticamente acabou. Não tem como você ser unido no engano. O engano é da natureza do engano se destruir. É da natureza da verdade, por mais dura que ela seja, permanecer. Sabe por quê? Porque a verdade é eterna. Cristo é a verdade. A verdade é eterna. Você não desfaz a verdade. Então, irmãos, é melhor sermos divididos por conta da verdade do que viver unidos no engano. Vocês teriam muitas oportunidades de estar unidos aí com muitas outras pessoas. Quantas, irmãos, quantas igrejas históricas no mundo não voltaram ao catolicismo romano? Quantas igrejas históricas já fizeram isso?
Quantas não flertam com o romanismo? Ou quando não é o romanismo, outras flertam com coisa pior, com paganismo, com materialismo, com comunismo ou não. Pastores comunistas que deveriam estar excomungados da Igreja de Cristo, porque pregam uma outra religião dentro da religião. É melhor estar dividido. É melhor estar dividido com este tipo de pessoa do que estar unido no erro. É melhor a divisão pela verdade do que a união pelo engano. Agora, ao dizer isso, eu não estou dizendo que nós vamos nos dividir de todos, porque aí a gente vira seita. Não é isso. Existem irmãos que nós temos pequenas divergências em pontos marginais. Ou até divergências um pouco mais graves, mas não são em pontos essenciais. É por isso que nós chamamos e recebemos aqui no nosso meio irmãos assembleanos, batistas, congregacionais. Por quê? Porque a divisão não é tão profunda a ponto de nos fazer longe uns dos outros no que diz respeito à verdade do Evangelho. Por outro lado, existem divisões tão graves, tão graves, tão graves, que, por exemplo, o motivo de se um batista vem para o nosso meio e ele não se submete à teologia do pacto por conta do batismo infantil, ele vai ser disciplinado. Mas não é irmão? É irmão. Vai para o céu? Vai para o céu. Mas há um problema no nosso meio, uma divisão clara a respeito de uma doutrina que é muito importante para a Escritura e para a reforma, que se chama teologia do pacto. Então, nós somos unidos, mas nós também nos dividimos. E se você lembrar, por exemplo, do que Cristo diz, ele diz claramente: quem comigo não ajunta, espalha. Eu não vim trazer união, eu vim trazer a espada. Eu vim dividir a mãe do filho, o pai do filho, a nora do genro, da sogra, o sogro do genro e assim por diante. Não é que nós busquemos a divisão, ela é natural. Amigos de infância são divididos, são afastados por conta do Evangelho. Eles nunca brigaram, eles nunca discutiram, eles simplesmente se afastaram. Porque toda a perspectiva de vida muda. E aí vão dizer, escutei há pouco tempo no supermercado alguém dizendo lá, falando mal do cristianismo, longe, assim, um pouco longe, na outra fila, falando mal do cristianismo, falando mal das igrejas. Quer dizer, pessoa que tem uma perspectiva completamente diferente. Como é que você é amigo de uma pessoa dessa? Não entendo como é isso. Ah, fulano, ele não, desrespeita Cristo, ele não quer nada com Deus, mas eu sou amigo dele. Como é que é isso? Eles chamaram Cristo de endemoniado. Então, os que ficaram do lado do Senhor, veja aqui no texto, diz assim, como pode ter demônio? Ele abriu. Como é que é endemoniado se ele abriu os olhos do cego? Como é que se explica isso? Demônio, o que ele faz é cegar. Esse homem, ele abriu os olhos, não pode ser endemoniado. Tem alguma coisa errada na conclusão de vocês. Já perceberam como é que os ministros fiéis da palavra são taxados? Endemoniados, radicais, entusiastas. Ah, fulano é muito entusiasmado quando ele vai pregar, é um entusiasmo muito grande. É porque é novo, é porque é inexperiente, é porque isso, é porque aquilo, quando na verdade o irmão está cheio de Cristo. Está pregando a verdade. Está pregando a verdade mais enraizada do seu coração. E taxaram Cristo de endemoniado.
Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Com essa pergunta se abre aqui uma nova perspectiva da discussão de Cristo com os judeus. Como é que pode um homem que abre os olhos aos cegos ser taxado de endemoniado? Ele vai começar a explicar, vai clarear. Veja o verso 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Ele está em Jerusalém e ele vai para a festa da dedicação. Provavelmente muitos dos irmãos tenham escutado pela primeira vez a respeito da festa da dedicação. Vocês estão acostumados a ouvir sobre a festa da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, mas a festa da dedicação não é muito comum ser referida na Escritura, até porque ela não foi uma instrução divina direta. Esta festa ela só começou a ser celebrada cerca de 200 anos antes de Cristo, né, por conta ali da revolta dos Macabeus. Você tem o templo sendo profanado pelos gregos, por Antipas, Epifânio, e ele vai profanar o templo, o altar. Quando ele profana o altar, ele passa anos oferecendo sacrifício pagão, e aí Judas Macabeus é um dos filhos de um grande herói israelita que saiu fugido para não morrer pelo império da época que o perseguia. Ele fugiu, ainda conseguiu levantar alguns altares, refez o culto em muitos lugares, circuncidou muitas pessoas que não podiam ter sido circuncidadas por conta do império, e aí ele cria tão bem um filho chamado Judas, e esse Judas ele levanta uma revolução fortíssima que traz de volta a purificação do templo. Ali por volta de 67, de 167 até 67 a.C., por 100 anos, isso se deu. E a revolta dos Macabeus traz de volta a purificação do templo. E daí os israelitas passaram a celebrar a chamada festa da dedicação ao templo que foi purificado. Então foi nesse período. Você não vai ter uma instrução bíblica para que você entenda exatamente por quê. Não foi uma instituição divina. Mas era uma festa celebrada por conta desse grande marco na história de Israel. A purificação do templo, que havia sido profanado. Daí você percebe, irmãos, que quando Cristo está passeando no templo, no meio de uma festa, sempre ele tem essa ideia, né, da festa. Numa festa, Cristo se apresenta no templo. O que é que Jesus está fazendo no templo? Passeando no templo. Os homens chamam ele de endemoniado, querendo matá-lo, ele está passeando no templo. Esta é a tranquilidade que só tem quem sabe o que está fazendo. Somente aqueles que estão protegidos pela providência de Deus, que sabem exatamente o que estão fazendo, têm essa tranquilidade de vida. Os comentaristas dizem que ele passeava pelo templo olhando ali o trabalho do Sinédrio, que era sediado no templo. Olhava para os judeus, seus inimigos, e não tinha medo. E ao mesmo tempo ele estava ali, disposto a ajudar quem precisasse, no templo. Você já percebeu, irmãos, que todo domingo, quando a igreja de Cristo está reunida, não no templo nesse sentido, mas na casa de Deus, no lugar de adoração, quando nós estamos aqui, Cristo está passeando no meio do templo. Ele está fiscalizando o trabalho dos presbíteros. Ele está observando o trabalho dos diáconos. Ele está observando o teu culto e ele está dizendo: alguém precisa de mim. Oficiais da igreja, lembrem, Cristo passeia no meio do templo. O antigo hino dizia isso. Cristo está no templo. Diáconos e presbíteros. Irmãos, todos os irmãos.
Eu não consigo ver o que vocês estão fazendo aí, mas Deus vê. Quando você rapidamente dá aquela olhadinha ali no Instagram, no Facebook, sei lá em quê, Deus vê. Você não pega o celular, mas tua cabeça foi lá no problema de amanhã, Deus vê. Ele está passeando no templo. E ele sabe, irmãos. Ele está pronto para agir. Mas ao mesmo tempo ele sabe de todas as coisas. Passeando no templo, verso 23, um alpendre de Salomão, como era chamado o templo ali, não era mais o templo de Salomão, restava quase nada do templo de Salomão nessa época. Rodearam-no, pois, os judeus. Veja só, você não pode achar que o que vem em seguida é uma conversa justa, porque o verbo que João Evangelista utiliza aqui é um verbo de combate, é um verbo de quem quer intimidar. Eles não se aproximaram, eles rodearam. Eles intimidaram Cristo, ou tentaram pelo menos. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles queriam, né? Eles disseram que era endemoniado, eles ficaram naquela discussão toda, mas Cristo não tinha dito taxativamente: eu sou o Cristo. Dize-nos. Como é que alguém rodeia o outro para intimidar? E ele está preocupado, a minha alma está suspensa querendo ouvir se tu és o Cristo ou não. Eles não queriam isso. Porque eles sabiam que se alguém se intitulasse o Messias, esse alguém teria que ser rei. Então o que eles queriam de fato com isso, estava escondido ali na linguagem, é que Cristo se declarasse o Messias, consequentemente ele se declarasse o rei, e eles correriam rapidamente para o Império Romano para dizer: ó, tem outro rei ali. E aí Cristo seria morto. Tenha cuidado com o que você vai falar. Tenha cuidado com o que você vai falar, inclusive a respeito da sua fé. Quando alguém diz assim: explica aí essa doutrina, preste atenção. Às vezes é malícia. Às vezes a pessoa não quer saber, não. Às vezes ela quer tomar informação para usar contra você. Principalmente quando o cara vem com deboche, com risadinha, sabe? Conta aí esse negócio desse dia do Senhor. Esse negócio do dia do Senhor, como é que se trata de doutrina assim? Fala aí, como é que é esse negócio aí que vocês têm, esse negócio que vocês não trabalham no domingo? Não é assim que se trata. Esse tom. Eu estou falando do dia do Senhor, pode ser muitos outros pontos doutrinários, qualquer um. Se vem com deboche, se vem com desrespeito, se vem com ironia, não responda. É jogar pérolas aos porcos. Não perca seu tempo com gente que não quer aprender. Eles queriam matar Cristo. Talvez eles não lhe matem, mas eles não querem o teu bem. E Cristo responde assim: respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Quais obras? A cura do paralítico, a cura do cego de nascença, as muitas outras curas que foram feitas, leproso, coxo. Quantas pessoas já tinham sido curadas até aqui? E Jesus, vocês estão perguntando ainda se eu sou Cristo ou não. Olhem para as minhas obras testificam de mim diante de Deus, meu Pai. Mas aí segue o texto, observe verso 26. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Posso passar o dia todinho aqui pregando para vocês. Não vão crer. E aí, veja, você não precisa, não é que Cristo está dizendo assim: se tornem ovelhas para que vocês creiam. Ser ovelha não é condição para a salvação, é evidência. Para ser salvo tem que ser eleito. Sendo eleito, se crê. Quando se crê, se é ovelha. Mas quando você quer ensinar a pessoa a ser ovelha, se ela não é salva, ai meu amigo, você vai criar um Frankenstein
da piedade. É tipo o seguinte: quando alguém diz assim, pastor, aconselhe, faça um aconselhamento com fulano de tal. Olha, ele não é crente, não, mas eu queria que o senhor aconselhasse. Não dá. Não dá. Eu posso orientar um dia, assim, mas aconselhamento, como nós conhecemos aqui, não funciona. Como é que você vai falar, por exemplo, o marido que está traindo a mulher? Ele é descrente, aí você chega e diz: você está errado, porque Cristo é fiel à sua esposa. Ele, quem? Cristo? Eu não sei quem é esse, não. Se ele ouviu falar, ele não sabe quem é o Cristo verdadeiro, revelado na Escritura. Você chegar para uma mulher em 2022 e dizer: o seu problema é porque você não é submissa ao seu marido, ela vai dar risada da sua cara. O pastor não pode se colocar numa situação dessa. É tempo perdido. Agora, você quer me ouvir? Eu vou lhe evangelizar. Se está com problema, eu vou lhe evangelizar. Aí depois que você crê, se tornar ovelha. Porque senão, você quer fazer de um ímpio uma ovelha. Não funciona, meu filho. Jesus está dizendo aqui: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Ou seja, não tem como tornar uma ovelha se não crer. Não tem como crer se não for eleito. Não tem como ser eleito forçando, só se Deus quiser. Agora, meu irmão, se você se diz ovelha, mas na hora de ser aconselhado você parece mais um bode bravo, aí vai ficar difícil. Lembra-se que eu falei semana passada? Quem dá cabeçada não é ovelha, é bode. Ovelha baixa a cabeça. Ovelha não baixa a cabeça para qualquer um. Lembrem-se, as ovelhas só ouvem a voz do seu pastor. Mas sendo a voz do pastor, ela não dá cabeçada, não é da natureza da ovelha dar cabeçada. Agora, vá brincar com o bode para você ver. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Porque também se você for ovelha e não der ouvido, você não é ovelha. Ou você ouve ou você não é minha ovelha. E aí tem os benefícios de ouvir. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí ele trouxe a doutrina da perseverança dos santos. A ovelha não se torna ovelha porque quer, mas porque creu. Para crer, isso é um dom de Deus. Agora, em crendo e sendo ovelha, aí a conversa é diferente. Porque este pastor não perde a ovelha. Os pastores do mundo perdem suas ovelhas. Ovelhas são transferidas, ovelhas são disciplinadas, ovelhas são excomungadas e ovelhas morrem. Um pastor, homem, perde ovelhas. E aí, coitado do pastor que acha que não pode perder ovelha, porque aí ele fica louco. Mas Cristo, ele está dizendo, ninguém pode as arrebatar de mim. E aí que eu queria trazer para vocês duas perspectivas da vida de ovelha. Uma, tua vida não é tão segura assim no dia a dia. Porque veja só, você não percebe, mas existem muitos assaltos ao aprisco, ou tentativas de assaltos ao aprisco. Porque se Jesus está dizendo que ninguém vai arrebatar, é porque ele tá pressupondo que existem pessoas que estão tentando arrebatar. Não faz sentido falar sobre um assunto que não existe. Então, existiam os lobos, existiam os predadores. Quem eram? Os ladrões, salteadores e mercenários do começo do capítulo. Contra quem vocês devem se proteger? Não são contra os ímpios. A maioria dos ímpios está nem aí para você. Sabe quem está aí para você? Sabe quem quer tua alma? Em primeiro lugar, os falsos religiosos. Os falsos pastores. Estão loucos pela sua alma. Os salteadores, os mercenários, o que quer é o dinheiro, o que quer a lã,
o que quer se beneficiar da ovelha, esse está com os olhos em você dia e noite. E se você é aquela ovelha que não dá trabalho, se você é aquela ovelha que é trabalhadora, e se você é aquela ovelha que tem dinheiro, aí, meu amigo, é ladrão e salteador e mercenário para todo lado. Você não vê, mas eles estão ao teu redor. Cristo está dizendo, nenhum vai te arrebatar. Porque estes que o Pai me deu, nenhum eu vou perder. Veja, verso 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Todos quem? Maior do que todos os ladrões, salteadores e mercenários. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui, se alguém tinha dúvida que ele é o Filho de Deus, não pode ter mais. Veja quanta doutrina tem nesse versículo. Verso 30. Eu e o Pai. Ele não confunde as pessoas. Eu sou uma pessoa. Eu. O Pai, outra pessoa. Acabou o sabelianismo aqui. Confusão de pessoas. Eu já mencionei para vocês, esse é um erro muito comum, que eu via muito um amigo meu, membro da igreja presbiteriana, que ele dizia, eu entendo assim, Antigo Testamento era Deus Pai, nos Evangelhos era Deus Filho, e depois que Jesus Cristo foi, então ele deixou o Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito, cada um vai agindo, mas é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Eu disse, não, a mesma pessoa não. Membro de igreja presbiteriana. Agora, se você pergunta, ele já ouviu falar de Sabelião? Nunca. Mas ele era um deles. Quando Cristo diz eu e o Pai, ele está fazendo distinção de pessoas. Eu sou um, o Pai é um. Mas aí ele diz em seguida, somos, veja, somos. Os dois são um. E aqui, como ele trata, né, o gênero da palavra que é utilizada aqui é neutro. Ou seja, ele não pode ser a mesma pessoa de jeito nenhum. São duas pessoas. E ao mesmo tempo é uma natureza. Eles são um em essência. Aí você quebra o arianismo. Você acabou com duas heresias de uma vez só, num versículo. A dupla natureza de Cristo. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Ele é homem. Ele é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, mas os dois são um em essência. Essa é a Trindade. O que ele está dizendo é o seguinte, na prática, as obras que eu fiz são as obras do meu Pai. O fruto das obras são as ovelhas. As ovelhas que eu tenho foi o Pai que me deu. Ninguém pode arrebatar do Pai, consequentemente, ninguém pode arrebatar de mim. Porque eu e o Pai somos um. Se Cristo perdeu uma ovelha, o Pai perdeu uma ovelha. Se o Pai perdeu uma ovelha, ele não é Deus. E, consequentemente, Cristo não é Deus. O Evangelho de João, dentre todos os evangelhos, não é, com toda certeza, o mais teológico, o mais profundo. Especialmente no que diz respeito à cristologia, a doutrina de quem Cristo é. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é um com o Pai, mas ele é uma pessoa e o Pai é outra. Veja agora a reação dos judeus. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Interessante que o comentarista diz que a palavra pedra que é usada aqui é pedra grande, ou seja, era pedra para matar, não era pedra para ferir. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem,
fazes de Deus a ti mesmo. Eles têm uma coisa boa, irmãos. Eles não admitiam a idolatria. O homem não pode ser tratado como Deus. Só que eles esqueceram da promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Virá o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É homem. Precisa ser homem. Essa necessidade que o catecismo da nossa igreja diz, que ele precisava ser homem para se identificar com os homens, com a raça humana, para ser o nosso intercessor, para ser nosso redentor, tem que ser homem. Está expresso aqui, ele é homem de fato. Cristo não nega que é homem. Mas ele também precisava ser Deus. Como o catecismo diz, para suportar todos os sofrimentos do homem pecador. Só Deus poderia suportar. E aí muitos, ao longo da vida, já tentaram se colocar na posição semelhante a Cristo. Matthew Henry diz assim: aquele que sendo um homem pecador, se faz um Deus como o Papa, que afirma ter poderes e prerrogativas divinas, é inquestionavelmente um blasfemo e anticristo. Aquele que, sendo homem e homem pecador, se coloca com prerrogativas e poderes semelhantes a de Cristo, é um blasfemo e anticristo. Aí quando eu vejo um crente compartilhando frasezinha do Papa, é brincadeira. Negou a fé completamente. Não sabe, não tem consciência, não foi premeditado, não tem, nem sempre tem maldade. Não importa. Não importa. Você é crente presbiteriano? Você vai lá na Confissão de Fé de Westminster e vai ler o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o papado. Diz que o Papa é o anticristo. O homem que se assenta na cadeira de Deus, tentando obter as prerrogativas divinas, sendo homem e homem pecador. Está pensando que um judeu admitiria um Papa? É? Jamais. Mas os crentes admitem. Nem um fariseu admitiria um Papa. Mas os crentes compartilham no Instagram e no Facebook frasezinha do Papa. O anticristo é bem inteligente, viu, irmãos? Não se enganem. Ele diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Aí, o que é que isso quer dizer, né? Um base em que? Um argumento que Cristo usa aqui que você fica meio perdido. Sois deuses? Abra comigo lá, Salmo 82, verso 6, por favor. Vamos ler do verso 1 em diante. Um salmo de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Espera aí, a Bíblia está dizendo aqui que existem deuses, que existe uma espécie de panteão de deuses. Que é isso? Eu me assustei agora, pastor. Não. Isso aqui é uma palavra que é utilizada, né? Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 3, naquela discussão de Eva com a serpente, você deve lembrar, Eva disse, se vocês comerem, Deus não quer deixar vocês comerem
porque ele sabe que no dia em que comereis daquela fruta, sereis como deuses. Ou sereis como Deus. A palavra Elohim, né? Ela tem essa variação, Deus verdadeiro, os deuses falsos. Aí aqui ela vai aparecer de novo. Ele diz, no meio dos deuses, mas aí há uma explicação. Porque, veja, verso 7, todavia morrereis como homens. Ele está aplicando isso a esses deuses. Quem são esses deuses? Se você ler o texto, claramente você vai perceber. São juízes. Os deuses aqui são juízes da terra. Por que são chamados de deuses mesmo morrendo? Porque eles têm autoridade delegada por Deus. Sereis como deuses. Ou então, como diz aqui no verso 6, vós sois deuses. Se tem uma coisa que nos assemelha muito no nosso trabalho com a divindade, é a autoridade. E se tem uma coisa que o superior, mas ele deve cuidar, como se ele cuidasse do maior tesouro da vida dele, se chama autoridade. Por quê? Porque é o que te distingue dos demais. Se numa empresa o dono ele não for reconhecido como dono, isso vira uma bagunça sem fim. O que ele tem que distinguir do funcionário dele não é dinheiro simplesmente, é autoridade. Então, meu irmão, Deus te deu autoridade em casa, não a sonegue. Não permita que ninguém, nem seus filhos, nem sua esposa, nem seu vizinho, nem ninguém que entrar lá, arranhe a sua autoridade. Porque é o que te faz ser semelhante a Deus, mas não em poder, porque o poder é delegado. Você se faz semelhante a Deus quando você usa esse poder em santificação. É quando o pai santifica a esposa com autoridade. É quando o pai santifica os filhos pela autoridade. Aí você é como Deus. E por isso que aqui no Salmo 82, é condenado o juiz que não está santificando os seus inferiores. Ele está usando a autoridade para o seu benefício próprio. E isso é um absurdo, porque a autoridade não é minha, é delegada por Deus. Agora, com essa compreensão, se você voltar comigo lá para João capítulo 10, observe, quando ele diz assim, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ele está dizendo, eu não deleguei autoridade para vocês? Será que vocês, sendo homens que vão morrer, como diz o Salmo 82, vocês são chamados de deuses pela autoridade que eu vos dei? Como é que vocês estão ainda questionando a minha autoridade, sendo eu Deus, um com o Pai? Verso 35. Pois se chamou os deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Vocês não querem acreditar em mim? Não, faço o seguinte, acredite nas minhas obras. É mais fácil. Mas vocês não acreditam não, porque vocês não são das minhas ovelhas. Não dá para fazer de bode ovelha. Quer ver o que bode faz? Verso 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Eu fico pensando como é que Deus permite que esses homens vivam ainda, né? Como é que Deus é assim? Você liga a televisão. Na verdade, ligue não. Não vale a pena não. Mas se você ligou, se você
Tá vendo lá o Instagram e passa aquelas notícias, só notícia ruim. Alexandre de Moraes prendeu 10. Alexandre de Moraes acabou com a vida de mais um. Você fica... Por que esse homem vive ainda? Se fosse eu... Mas ele permanece. E às vezes a gente fica imaginando, né, o que é maior? Se a maldade do homem ou a paciência de Deus. O que é mais surpreendente? A maldade desses homens que a cada segunda-feira nos surpreendem ou a paciência de Deus? Mas eu digo uma coisa a vocês: a maldade deles tem limite. A paciência de Deus também. Um dia o Senhor voltará. Mas enquanto isso, verso 39, ele diz: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Alguém pode pensar que Jesus saiu daqui derrotado, né? Ele falou. Aí os judeus procuravam matá-lo. Ele fugiu. Mas essa fuga de Cristo, irmãos, ela não é uma fuga humilhante, não. Ela é uma fuga gloriosa. Quantas vezes vocês já escutaram eu dizendo aqui que os judeus estavam para pegar Cristo e matar e eles não pegam? Eles não conseguem. Como é que é? Imagine a cena, meu. Eles estão ali um de frente para o outro. Aí Jesus: eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Aí eles pegam pedras. Aí Jesus começa a falar: eles não jogam a pedra. Como é que pode uma coisa dessa? Aí ele começa a dizer mais uma vez: vocês deveriam crer nas minhas obras, as minhas obras são as mesmas do Pai, o Pai testifica de mim. Eles já deviam ter jogado as pedras, eles não jogam. Aí de uma hora para outra o texto diz assim: e Jesus se retirou. Como é que alguém pensa que isso aqui é derrota de Cristo? Isso aqui é a prova de um poder espetacular do nosso Senhor. Ele confunde os inimigos dele. Eu acho que muitos de vocês já até passaram por isso. Você está rodeado, você diz assim: agora não tem como eu sair daqui. Eles vão me pegar. Deus confunde os seus inimigos. Você diz: como é que eu saí dali? Cristo fez isso muitas vezes. Ele não fez como um mágico que bate no chão, sobe uma fumaça e ele desaparece. Ou joga um véu para cima e de uma hora para outra ele não está mais ali. Não foi nada disso. Isso é uma distração deles. Eles começam a conversar, Jesus sai tranquilamente. Mas não é só isso, é o que está por trás disso. É a mão de Deus, irmãos, preservando a vida de Cristo. Porque ele só ia morrer na hora determinada pelo Pai. Esse é um dos textos da Bíblia que mais trazem segurança. E agora eu quero retomar o segundo aspecto lá a respeito da ovelha. Um aspecto é: tua vida não aparentemente é tão tranquila assim. É assalto por cima de assalto, tentando te arrebatar. Por outro lado, nunca poderão. Porque assim como nunca tomaram Cristo antes dele se entregar, assim também nunca tomarão uma ovelha dele, porque o Pai não permite. Você tem medo dos seus filhos se perderem? Eu também. Mas existem algumas coisas, algumas formas que nós podemos pensar e traçar na nossa vida que nos garantiriam mais segurança, uma forma de educar que traz mais segurança. É simples. Ensina os teus filhos no caminho que devem andar. A Bíblia diz: ainda quando estiverem velhos, não se desviarão do caminho. Ponto. Você crê nisso, meu amigo? Então fica tranquilo.
Se você crê e faz isso, fica tranquilo, teu filho não vai se desviar do caminho. Ah, mas o filho de fulano, o filho de cicrano. Investigue e veja como é que foi a criação. A palavra de Deus não falha. Se ela disse, ensina no caminho que deve andar, agora isso dá trabalho. Não se perde. Pode ser rebelde. Você vai perceber, tem uns que dizem que vão fazer o que você manda e não faz. Tem uns que vão dizer que não faz e faz. Todo filho é assim. Cada um tem uma cabeça diferente. Mas se você ensinar nos caminhos do Senhor, a ele ser ovelha, ele não se perde, não. Se você guardar no teu coração as palavras desta lei, esta lei te guarda também no dia do juízo. Porque se você for ovelha de Cristo, do bom pastor, não tem ladrão, nem salteador, nem mercenário que arrebatem você e sua família da mão do Senhor. Que palavra melhor para começar a semana do que essa? O Senhor guarda o seu povo. Você é povo de Deus. Sua família é uma família de ovelhas de Cristo. Vá para casa tranquilo. O Senhor não perde as suas ovelhas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao presbítero Leandro, por favor. Venha até aqui e ore, pedindo a bênção de Deus. Oremos, meus irmãos. Santo Senhor, Senhor nosso, Deus bendito, te louvamos, ó Deus, mais uma vez nesse santo dia, onde o Senhor nos trouxe até aqui, essa casa de oração, com os teus laços santos de amor e misericórdia. Pois sabemos, ó Deus, que por nós mesmos, por causa da nossa natureza, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas sabemos que por causa da tua santa providência, aqui estamos e nós te louvamos por isso. Pois as tuas escolhas, Senhor, sempre são melhores do que a nossa. Nós te bendizemos, ó Deus, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu durante todo esse dia. Pela manhã, ao contemplar esse dia santo que o Senhor fez, podemos, ó Deus, estar presente aqui e fomos alimentados com a tua palavra. E agora, Deus, no final dessa tarde, no início dessa noite, mais uma vez o Senhor nos coloca à mesa e somos alimentados, somos fortalecidos. A necessidade da nossa alma, Deus, é suprida pela tua santa palavra, que sempre é eficaz, porque é a verdade. Por isso, Senhor, neste momento nós rogamos a ti. Momento onde os nossos pecados, muitos deles, ó Deus, foram escancarados. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a humildade necessária para reconhecermos, ó Deus, que de fato precisamos abandonar tais pecados. Que precisamos limpar aquilo que está escondido, ó Deus, embaixo dos tapetes da nossa alma. Mas nos agarrarmos, ó Deus, ao Senhor, à tua palavra, porque a tua palavra é santa. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos privou deste momento, um momento onde fomos confrontados com a tua luz. Nos ajuda, ó Senhor, durante essa semana, a vivermos em conformidade com ela. Nos ajude, ó Deus, a sermos coerentes com aquilo que fomos expostos mais uma vez, ó Deus, nessa noite. Nos ajude, ó Deus, pois somos fracos, somos limitados. Rapidamente queremos voltar, ó Deus, ao erro. Ai de nós, Senhor, ai de nós se não for o teu Santo Espírito guiando os nossos passos, guiando, ó Deus, o nosso coração. Pai Santo, nos ajude, ó Deus, a viver para a tua glória durante toda essa semana, fazendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, executando da melhor maneira possível, não para o homem, ó Deus, mas para o Senhor que tudo vê. Ajude-nos, ó Deus, e que possamos, ó Deus, desde agora, no final deste culto, antes que o pastor dê a bênção apostólica, possamos já desejar o próximo dia do Senhor.
que possamos organizar toda a nossa vida, toda a nossa casa nessa semana para que possamos estar aqui no próximo domingo para rendermos louvores mais uma vez ao teu santo nome. Obrigado, ó Deus, que o Senhor não nos negou um púlpito fiel. Obrigado, ó Deus, pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, porque mais uma vez saímos felizes aqui dessa casa de oração. Assim nós choramos, ó Deus, certo que o Senhor é gracioso, é o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Assim nós choramos, ó Deus. Amém. Amém.